Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Boa noite, povo do Senhor. Boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aí no nosso 5º dia do nosso jejum de Daniel, né? E espero que todos estejam bem, estejam passando bem e estejam firmes, focados no nosso objetivo, nesse jejum de Daniel. Nós damos as boas-vindas a todos vocês, né? Que hoje, a Mara Danelon, a Lana Magalhães, Cláudia Aparecida, Wanda Maria, a Elisandra Costa, Catarina Augusta, Angélica Pinto, Ilza Toniza, Claudineia Garcia, Liliane Leite, Leonilda Vitor, Fabrício Galon, Joyce Camila, Diana Melo e Suzana Alves. Então hoje nós temos uma palavra, Fábio Souza entrou agora. Nós temos uma palavra do Senhor hoje voltada para a oração e falar da importância da oração. Mas hoje nós vamos falar de uma oração especial, uma oração que é mais complicada. A oração de madrugada. E que Deus esteja nos ajudando nesta palavra, falando com todos nós, onde falamos sobre a batalha da mente. E uma das formas que nós temos de ajudar nessa batalha, fazer a diferença, é a oração de madrugada. Oséias 5,15 está escrito assim: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. A Bíblia Sagrada faz muitas referências a eventos importantes que aconteceram durante a madrugada. Madrugada é o período de tempo entre meia-noite, na 0 hora, até às 6 horas da manhã. Então, da meia-noite até às 6 é madrugada. Amanhã começa às 6 da manhã e vai até às 12 horas, até o meio-dia. A tarde começa ao meio-dia, quer dizer, na verdade, meio-dia, sempre com 1 minuto, né? Ao meio-dia até às 18 horas. E a partir das 18 horas até a meia-noite nós temos a noite, assim nós temos a divisão do dia. Nas culturas antigas, eles davam muita importância para determinadas horas. Meio-dia, o Salmo 91, versículo 6, ele fala da mortandade que assola o meio-dia. Era um demônio que atuava nesse momento. Ao meio-dia, os profetas de Jezabel invocaram o principado Baal, lá, 1 Reis 18, 20. Ben-Hadad ficou bêbado ao meio-dia. 1 Reis 20, versículo 16. Meio-dia era um dos 3 horários que os judeus oram, Salmo 55, 17. E depois passou a ser um momento de descanso, segundo Samuel 4, 5. Também hora de almoço,
Gênesis 43, 16. No meu caso, eu já estou terminando o almoço, né? Mas vamos lá. E foi até esse momento que Neemias, capítulo 8, 3, fala que se leu as escrituras sagradas ao povo judeu de seu tempo. À meia-noite, a madrugada, começa a madrugada. A hora que o sol está mais distante de nós, e para muitas religiões e culturas é quando o portal do mundo astral e material fica mais fino, e muitos espíritos circulam por aí. Quer dizer, então eles estão abertos. Então, imagine a pessoa assistindo filmes de terror, filmes de demônios nesse horário. Há a crença que essa é a hora perfeita para muitos trabalhos mágicos, trabalhos de magia, de simpatias, magia negra, macumba, bruxaria, feitiçaria, orações e rituais, pois os espíritos, aí uns falam de luz, né, podem ajudar a fortalecer nossos pedidos, assim como o contrário também. Então, a crença dos dois lados. É a hora mais mística de todas as citadas aqui, e provavelmente você já ouviu falar de alguma simpatia somente à meia-noite, e não à toa, é uma hora que sempre se acreditou carregada de poder. Mas tudo isso, naturalmente, são crendices e tem muitas coisas podem até ser verdadeiras, apenas é uma informação. O que vale mesmo? É o que nós vamos falar daqui para frente. 3 horas da manhã, madrugada. Às 3 horas da manhã é aquele momento que acordamos. Vemos 3 horas no relógio. Lembramos que desde as culturas antigas é o horário que se acreditava que os espíritos malignos, um dos horários prediletos para se fazer trabalho de magia negra, e muitos são feitos nesse horário mesmo. Esse horário ficou conhecido como a hora do diabo, e por isso muitos afirmam que acordar nesse horário e perder o sono, e ficar acordado, preocupado, ansioso, é porque a sua casa está sendo atacada por algum tipo de demônio, ou provavelmente por algum trabalho de macumba ou trabalho de magia negra. Diversas religiões e crenças espirituais atribuem a importância especial a esse horário. Por exemplo, algumas escolas de pensamento espiritual afirmam que as horas entre 3 e 4 da manhã são um momento poderoso para a meditação e a conexão com o espiritual. Mundo espiritual, uns com Deus e outros com os espíritos malignos que influenciam suas crenças. Agora vamos para a Bíblia. Tudo isso, uma curiosidade, informações, mas vamos para a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, o que ela tem a nos dizer? A madrugada também ganha uma importância muito grande na Bíblia. Abraão foi ver a situação de Sodoma e Gomorra de madrugada. Em Gênesis 19, 27 está escrito: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão poderia ir em qualquer outro horário, mas escolheu ir de madrugada, até porque favorecia, né, não pegar o sol quente dos desertos. Abraão foi oferecer Isaque a Deus de madrugada. Em Gênesis 22, 3 está escrito: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isaque fez aliança com Abimeleque de madrugada. Em Gênesis 26, 31 está escrito: E levantou-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Labão abençoou Jacó de madrugada. Em Gênesis 31, 55, e levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Moisés concluiu os 10 mandamentos de madrugada. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés concluiu os 10 mandamentos pela segunda vez também de madrugada, porque ele quebra as 2 primeiras tábuas. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. O Josué começou a jornada de madrugada, antes de atravessar a seca o rio Jordão com Israel. Josué 3:1 está escrito: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Josué começou de madrugada a guerra espiritual para caírem as muralhas de Jericó. Nós lemos isto em Josué 6, versículos 12 e 15. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Josué começou de madrugada a busca por descobrir que Acã, com o pecado oculto, a capa babilônica, levou Israel a ser derrotado na guerra contra Ai, em Juízes 7,16.
Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. De madrugada, Josué derrotou a cidade de Ai. Josué 8:10. E levantou-se Josué de madrugada e contou ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. Foi de madrugada que Gideão teve a prova do velo de lã, respondida por Deus. Juízes 6:38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Foi de madrugada que Gideão selecionou os 300 valentes. Josué 7:1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. Foi de madrugada que Eucana e Ana adoraram ao Senhor, e depois Ana ficou grávida de Samuel. 1 Samuel 1:19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegando a casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Foi de madrugada que os filisteus viram a imagem do seu deus Dagom caída e destruída. Em 1 Samuel 5:3. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram Dagom, e tornaram a pô-lo do seu lugar. Também foi de madrugada que o profeta Samuel saiu para chamar a Saul para ungí-lo como primeiro rei de Israel. 1 Samuel 9:26 e 1 Samuel 10:1. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul, ao eirado, dizendo: levanta-te, e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, e ele Samuel. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Foi de madrugada que o rei Ezequias estabeleceu o culto a Deus, após a idolatria do perverso rei Acás de Jezabel. 2 Crônicas 29:20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e reuniu os líderes da cidade e subiu à casa do Senhor. Jó orava de madrugada e sacrificava em favor dos seus filhos, conforme está em Jó, capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O livro de Jó nos ensina a orar de madrugada. Jó, capítulo 8, versículo 5, ele diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. O rei Davi orava de madrugada. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Os levitas, filhos de Coré, oravam de madrugada. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada a ti esperará a minha oração. É muito interessante que o povo do Ministério de Louvor de hoje em dia diz que é levita, mas ninguém levanta de madrugada para orar, ou pouca gente, né? Quem procura o Senhor de madrugada, o encontra. Provérbios 8, 17, na versão da Revista e Corrigida, ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E eu vou repetir esse versículo, porque eu gosto demais. Eu amo os que me amam, diz o Senhor, né? E os que de madrugada me buscam, me acharão. É a garantia que o Senhor dá. Deus espera que, estando na angústia, o seu povo venha buscá-lo de madrugada, que é o texto que eu li aqui de Oséias 5,15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. De madrugada me buscarão. Deus sai de madrugada para chamar trabalhadores para o reino de Deus. Parábola que conta Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus 20, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Jesus Cristo ressuscitou de madrugada. Lucas 24, 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. É verdade, no capítulo 24, 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.
Jesus pode voltar de madrugada. Em Mateus 25, 6, ele diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. E meia-noite é de madrugada. A linguagem da parábola indica meia-noite em alguma parte do planeta. Se é em Jerusalém ou não, nós saberemos quando ele voltar. Se for meia-noite em Israel, em Brasília serão 5 horas da madrugada. Vocês aí de Brasília, então, fiquem espertos. E será meia-noite no Egito. No Japão serão 7 horas da manhã. Na Rússia serão 1 hora da madrugada. Nos Estados Unidos serão 17 horas, né, 5 da tarde. Na China serão 18 horas. Na Alemanha serão 23 horas. Na Índia serão 3 horas e 30 minutos da madrugada. O Senhor feriu os primogênitos no Egito de madrugada. Êxodo 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra no Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e a todos os primogênitos animais. Sansão, de madrugada, carregou os pesados portões de Gaza. Juízes 16, 3. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Os portões desse período, no início da Idade do Ferro, eram completamente elaborados, com pelo menos 2 andares de altura e pesavam cerca de 3.000 quilos. Então o Sansão era forte mesmo, né? Esse peso todo o Sansão carregou por cerca de 60 quilômetros, a antiga rota ligando Hebrom a Gaza. Como vimos, o período da madrugada é muito importante. Assim devemos considerar, pelo menos em algum tempo, fazer essas orações. Eu sei que nós falamos qual que é o tempo mínimo de oração. Mateus 26, 40 e Marcos 14, 34, Jesus nos dá uma dica. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes velar comigo? E chegando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus ensina que o mínimo de uma oração é 1 hora. Mas de madrugada, para muitas pessoas, 1 hora é muito tempo, que vai fazer falta no seu sono. Então ela não ora de madrugada. Mas a gente pode não ser radical. Você pode completar durante o dia. Mas pela experiência de madrugada, mesmo que sejam 10, 15 minutos, eles são válidos, porque são 10, 15 minutos diante de Deus num horário, eu costumo dizer que é um horário que não tem concorrência, não tem fila. Então, para que a gente aprenda a orar, eu levanto e oro 10 minutos, ótimo, ótimo, você está aprendendo a orar de madrugada, porque ele fala de orar de madrugada, mas ele não coloca especificamente um tempo, então a gente pode completar depois, mas aprenda a ter a experiência de orar de madrugada. Como fazemos uma oração eficaz? Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16, a parte A, ele fala: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Para o ministério de intercessão, confessar pecados e depois orar é a prática de toda reunião. Mas a maioria das pessoas não tem essa prática, né? A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz, traduz a Bíblia judaica. A interlinear traduz muito pode a oração do justo, tornada eficaz. A corrigida fiel traduz a oração do justo pode muito em seus efeitos. A revista e corrigida traduz a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia judaica completa traduz a oração fervorosa do justo tem grande poder. Numa tradução na voz passiva, o grego, sugerido por alguns tradutores do Novo Testamento, do grego, ficaria assim: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. As traduções refletem a ênfase do original grego em que a oração, para ser poderosa, tem que ser eficaz. Então é importante, claro, que a gente, assim como nós estamos fazendo, sempre devemos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. Como fazer uma oração realmente eficaz? Usando os princípios de oração dos Salmos e Provérbios, tomamos os princípios revelados no Novo Testamento. Assim, usando os dedos da mão, podemos dizer o seguinte: primeiro, vamos com o mindinho. A confissão. Peça perdão ao Pai por seus pecados. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
A Bíblia judaica completa traduz: quem esconde seus pecados não será bem sucedido, quem os confessa e abandona obterá misericórdia. Pensamentos maldosos, maliciosos, negativos, ruins, fale um por um, sítios, pelas palavras que ofenderam, magoaram, desprezaram outras pessoas, palavrões, xingamentos, discussões, a gente sabe que isso ainda é comum na vida de muitos crentes, reclamações, né? Contra Deus, você reclamou do quê? Por causa da situação. Pelo tempo desperdiçado no celular, ouvindo e assistindo pecados nas redes sociais, e aí acabou não tendo tempo nem para ler a Bíblia ou para orar, por guardar no coração mágoas, ressentimentos, inveja, vingança, né? O desejo de vingança, por qualquer outro pecado mais grave que cometeu, qualquer coisa, peça perdão a Deus. Segundo, vamos para o dedo anular, a gratidão ao Pai. Atualmente nós cristãos agradecemos por uma bênção recebida 1, 2 vezes, e olha lá, né? No máximo 3. Depois o que mais fazemos é viver reclamando. A gente esquece o que recebeu e reclama daquilo que não recebeu. Ou, de repente, a gente agradece umas 2 vezes o carro que ganhou, mas ele começa a quebrar, a gente passa a reclamar. Essa é uma luta. E nunca mais agradecemos uma bênção recebida, uma cura milagrosa, um bem, um carro, uma casa, um chácara, sei lá, qualquer coisa. Aprendemos na palavra de Deus que devemos agradecer sempre a Deus por uma bênção recebida. E somente um cristão conseguirá agradecer a Deus pela mesma coisa por muito tempo, se tiver gratidão no coração, ou seja, não for ingrato. Efésios 1,16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha, não cesso de agradecer a Deus por vocês, escrevendo aos Efésios. O apóstolo Paulo não parava de agradecer ao Pai pela igreja de Éfeso. Isto é, em todas as suas orações, Paulo agradecia ao Pai pelos irmãos efésios. Em Filipenses 1, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele fala: dou graças a Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Todas as vezes que o apóstolo Paulo em oração se lembrava dos irmãos filipenses, ele agradecia ao Pai pela vida deles. Efésios 5:20, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças significa nunca parar de agradecer. Agradeça ao Pai por tudo que tem recebido, pelas bênçãos, porque você está vivo, porque você está aqui hoje. E mesmo se você está aí numa situação difícil, enfermo, fazendo tratamentos dolorosos, difíceis, mas agradeça ao Pai, você ainda está vivo. Agradeça ao Pai o privilégio de falar com Ele na oração, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. Agradeça ao Pai pela família que tem, pela igreja onde você se congrega, por tudo que você tem. Agradeça ao Pai pelo trabalho que você tem, pelo salário, pela aposentadoria, pelo carro, moto, casa, bicicleta, cada coisa que você pediu e recebeu, e por ingratidão nunca mais agradeceu, talvez nunca agradeceu. 1 Tessalonicenses 5,15, o apóstolo Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aquele que vive agradecendo a Deus em todas as situações, é porque tem um coração agradecido. E quase não conseguirá mais viver reclamando como os cristãos atuais fazem. Quanto menos você agradecer a Deus, mais viverá reclamando de tudo e de todos e até de Deus. Nós ainda temos assim: agradeça ao Pai em tudo, pela salvação que recebeu de Jesus Cristo. Sim, e agora você é um filho de Deus, uma filha de Deus. A salvação é o mais importante nesta vida, nada mais importante, porque a gente não vai levar nada. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12, 13 e 15, o apóstolo Paulo escreve essas lindas palavras: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora vamos para o dedo médio. A petição ao Pai. Agora a gente pede mesmo. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 23 e 24. Também Mateus 7,7. Mas vamos lá, ele fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. O original grego pode dizer mais de uma palavra, mediante as regras gramaticais que lhe pertencem, do que a língua portuguesa pode dizer com meia dúzia de palavras. Esse texto de Mateus 7 está no modo imperativo, como também no modo indicativo, ambos os modos usados no tempo presente. No modo imperativo, sempre falando de alguma ação contínua, que nunca termina,
E no indicativo, é aquilo que é permitido pelo contexto. Nós temos duas palavras traduzidas por bater em grego. Túpito, que significa bater com esmurramento violento, golpear, né? E cruo, que é bater gentilmente, com reverência. A segunda palavra é usada aqui por Jesus. Assim a gente tem literalmente Mateus 7, 7, 8, ele traduz assim: continuai pedindo e dar-se-vos-á. Continuai buscando e encontrareis. Continuais a bater reverentemente e ser-vos-á aberto. Pois todo aquele que continua pedindo, continua recebendo. E todo aquele que continua buscando, continua encontrando. E todo aquele que continua batendo, reverentemente ser-lhe-á aberto. Então, não significa pedir uma vez, mas pedir com insistência, estar com fé todo dia, alimentando a sua fé pela palavra do Senhor, mas nunca desistindo e esmorecendo diante das adversidades ou do tempo, né? Faça uma lista dos seus pedidos de oração ao Pai, como nós fizemos, orientamos a fazer no início do jejum de Daniel. Veja bem o que vai pedir, como que vai pedir. A lista ajuda você a dar atenção em sua oração a cada necessidade que você precisa. Inclui os pedidos de outras pessoas, como Jó fez, como eu falei, de orarmos uns pelos outros. Jó 42:10, na revista atualizada: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Seja bem específico em detalhes. Em cada oração fale ao Pai porque você precisa. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então ele foi objetivo. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? No jejum de Daniel ele também pergunta isso: mestre, que eu torne a ver. Ele foi simples, né? O cego. Nosso Pai atende às necessidades e não vaidades egoístas para exibir aos outros. Ele atende orações com fé pelas nossas necessidades. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14 e 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Fale dos sonhos dos seus projetos dentro daquilo que nós entendemos, Romanos 12, 2, que ele fala da BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos para o quarto dedo, o indicador, este aqui. A oração da palavra ao Pai, Colossenses 3, 16, 17, que nos orienta sobre isso. Você também pode fazer orações que já foram respondidas pelo Pai na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 88, quando você estiver passando por sofrimento, né? Então você faz a oração do Salmo 88. O Salmo 23, quando você estiver no momento de comunhão com o Pai. O Salmo 91, quando você estiver enfrentando guerra espiritual e forças malignas. Os Salmos 47 e 150, quando você quiser louvar a Deus e agradecê-lo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 2 ao 10, quando passar por tribulações. O Salmo 40, que é uma oração de livramento. O Salmo 17, por exemplo, que é a oração pedindo a proteção de Deus. E por aí vai, né? Você vai se divertindo com a palavra do Senhor, no sentido de que você tem um menu grande, é um cardápio variado. E por último, nós vamos ao dedão. Adoração. A palavra adoração, em português, traduz a palavra hebraica avodá, que significa trabalho, serviço. A gente, quando fala de adoração, todo mundo pensa em louvar, erguer e cantar. Vamos adorar, todo mundo erga a mão. Na verdade, avodá é trabalho. Agradeça ao Pai esse tempo de sua oração, não importa o tempo que foi. Agradeça ao Pai. Agradeça ao Pai o que tem feito para ajudar no serviço da obra de Deus. Tem pessoas que ajudam de uma forma, outros ajudam financiando, enfim, você ajuda a obra, ministros, missionários, enfim. 2 Timóteo 1,3 ele fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Agradeça a Deus por conseguir orar de madrugada. Salmo 78, 34, Salmo 90, 14, Salmo 88, 13, Provérbios 1, 28 e Jó 8, 5. Diga ao Pai que suas orações foram feitas em nome de Jesus Cristo, naturalmente. João 16, 23, 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao Pai, a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo-á de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Para que a vossa atualizada traduz, para que a vossa alegria seja completa.
Amém. Glória a Deus. Nós vamos dedicar esse momento agora, antes de fazer orações, eu quero fazer uma oração de cura e de libertação em geral. Orar por várias causas, necessidades, e que assim recebam todos ou entregue essas orações a quem de família que precisa. Toda a oração necessária. Pai Celestial, oramos agora pela libertação de todas as pessoas com enfermidades, seja psicológicas ou mentais, como depressão, opressão, obsessão, tristeza crônica, desânimo constante, medo, síndrome do pânico, esgotamento físico, síndrome de Burnout, melancolia, dependência de calmantes e remédios, enxaqueca, dores de cabeça, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Senhor, ora agora pela libertação das pessoas que estejam amarradas por trabalho de macumba, de magia negra, feitiçaria, bruxaria, voodoo, macumbaria. Sejam libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro a Deus pela cura das pessoas que sofrem agora com câncer, em toda parte do corpo, não importa onde seja, nos ossos, em cada parte, um diabetes, tuberculose, trombose nas pernas, AVC, infarto, bronquite, pneumonia, asma, úlcera, gastrite, hemorroida, rinite crônica, tosse crônica, pressão alta. Ó Senhor, nós oramos agora por todos aqueles que estão com câncer em cada parte do corpo, que estão com trombose nas veias, não importa onde está, meu Deus, um problema na próstata, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro agora pelas pessoas que estão com doença de enfermidade nos olhos, na bexiga, no coração, no estômago, nos rins, no fígado, nos intestinos, na vesícula, no apêndice, no esôfago, no útero, nos tímpanos, e no ouvido, no nariz, nos dedos, unhas, nos braços, nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos, nos cotovelos, calcanhares, nos pulmões, no aparelho respiratório, na boca, nas mãos, nas coxas, que sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. E oro também por último, Senhor, por todas as pessoas com surdez, mudo, cego, doença nos olhos, paralíticos, esterilidade, impossibilidade de ter filhos, obesidades, problemas sexuais, doença nas costas, na coluna, no pescoço, nas vértebras, nos ossos, nas costelas, no sangue, nas veias, ó Senhor, nos órgãos sexuais, nos vasos sanguíneos, nas células, nas nádegas, nos seios, nas glândulas, na circulação sanguínea, na próstata, qualquer tipo de tumor, de câncer, sejam curados em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos orar, fazer a nossa oração, os nossos 7 decretos. Não, na verdade nós vamos fazer oração pelos irmãos, não 7 decretos é depois. Vamos orar, pega aí o seu pedido, vamos apresentar aqui os irmãos, as irmãs, também que estão fazendo a sua oração. Pai Celestial, eu quero apresentar agora diante do teu altar os irmãos e as irmãs que estão, Senhor, ó Deus, fazendo o jejum de Daniel. O Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Adilson Arantes dos Reis Júnior, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves, Winem Ferreira da Silva e Yasmin da Silva Reiner. Senhor, estão apresentados na tua presença em nome de Jesus. Vamos aos decretos.
Senhor, essas 7 bênçãos do jejum de Daniel, eu quero levantar esses 7 decretos sobre a vida de cada pessoa, de cada família que está recebendo essa oração ou que vai receber essa oração depois. Que a sua casa seja uma morada do Altíssimo e do Bom Senhor. E por isso, seja ela um lugar de paz, de harmonia, alegria, saúde e amor. Na promessa de Salmo, de Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração, no coração e da mente, e desfrute dessa bênção do Salmo 118, versículo 15. Nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro decreto, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, na promessa do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família, na promessa das palavras do Senhor Jesus em Lucas 6,38. Com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, e sobre a tua família, na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2. E decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3, na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac. Romanos 4, 16. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o 7º decreto, que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé imunar, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feitos os decretos, as orações, uma oração especial pelas enfermidades, que Deus esteja abençoando aqueles também que estão fazendo tratamento, que vão fazer cirurgias, quimioterapia, enfim, todo tipo de tratamento mais delicado, que o Senhor esteja concedendo a graça, tratamentos de todas as formas, a bênção do Senhor seja para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês, né? Vamos lá naquela corrida, Mara Danelon, Alana Magalhães, Wanda Maria, Cláudia Aparecida, Elisandra Costa, Catarina Augusta, Angélica Pinto, Ilza Toniza, Claudineia Garcia, Liliane Leite, Leonida Vitor, Fabrício Galon, Joyce Camila, Diana Melo, Suzana Alves, Fábio Souza, Juliana Migliorini, Cláudia Paula, Diana Melo, Diana Araújo Melo, Claudineia Paula, Maria Vitor, Claudineia Garcia, Cláudia Aparecida, Wanda Maria, Bruna Toniza. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou dar a bênção final. Espero que todos estejam bem. Vencemos aí o 5º dia. Agora sim, a nossa carne está ficando bem amaciada, o Espírito está fluindo. Já agradeço as irmãs que já colocaram testemunhos lá no grupo, já estão recebendo. E é assim que acontece mesmo. A sua fé que vai ser o segredo de tudo, né? Aliás, nós vamos ter uma palavra específica sobre fé. E Deus então está falando conosco a cada dia, e hoje Ele falou sobre a oração de madrugada. Então, não cria muita dificuldade, porque falar não posso orar 1 hora, gente, pelo menos uns 10, 15 minutos, para ter experiência. Não dá para orar todo dia, mas coloque alguns dias, né? Especialmente no período de jejum de Daniel. Arruma aí, por exemplo, de sábado para domingo, ou sexta para sábado, se você não trabalha de sábado, ou se você folga no meio da semana, pega um dia desse, faz um momento de oração, porque é muito edificante. É complicado, difícil? Sim. Isso eu garanto que é um sacrifício. Mas é um momento importante da comunhão com Deus. Deus esteja te abençoando. Vamos agora, então, para a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Eu quero que você pense aí na sua casa, no seu lar, na sua empresa,
alguma pessoa que em especial precisa, esteja ela no hospital, em algum outro lugar, que está precisando da sua bênção, da sua graça. Agradeço mesmo de coração a todos. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Então, nós estamos chegando ao final de mais uma live. Chegando ao final de mais um dia, o 5º dia. Eu agradeço a todos vocês que puderam participar. Amanhã, aguardo vocês. Amanhã, sexta-feira. O pessoal fala de sextou, mas para nós é mais um importante dia. Estamos chegando no 6º dia do nosso jejum de Daniel. E que você já esteja aí, muitos outros irmãos e irmãs possam estar conquistando grandes vitórias, obtendo grandes bênçãos, porque agora nós estamos ficando cada vez mais maleáveis a ouvirmos a voz do Espírito Santo. Amém? Eu encerro então essa transmissão, desejando sempre o seu sono abençoado com aquela promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E é assim, citando esse salmo abençoado, que eu encerro a transmissão de hoje, agradecendo a todos vocês. E que aqueles demais irmãos que não, né, como sempre a gente já sabe, a gente depois estará postando o vídeo para que eles possam também desfrutar e acompanhar como estão fazendo isso, acompanhando depois. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, às 21 horas, com a graça do Senhor Jesus. Obrigado.